A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a maneja bem colherá os seus frutos. Hoje vamos falar sobre o poder da palavra dentro da batalha espiritual. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom! Nós estamos de volta! Parola de número... Arthur! 86! Ah, ele tá aí! Tudo bem, Arthur? Sai daí, ô! Tudo bem. Estamos de volta naquela abertura de picadeiro, como o Ilcinho falou umas parolas para trás. Achou que eu ia começar como se fosse um circo, mas não é. Aqui o assunto é sério. A gente é descontraído, mas o assunto é sério. E mais uma vez estamos aqui reunidos para falar de briga. Mas uma briga que a gente já sabe quem é que vai vencer no final. Tirando já as palavras do grande evangelista, qual que era mesmo, Paulinho, que você falou? Eu li a Bíblia até o final e eu sei quem é que ganha. Billy Graham. Esse. Meninos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, mais uma vez reunidos para falar, para parolar, para dialogar, para debater, para discutir, para sair... Não, sair no tapa não. A gente é tudo amigo aqui, mas vamos quebrar algumas vacas sagradas mais uma vez. Oh. Vamos falar hoje, gente, sobre o poder da palavra. Na semana passada, a gente encerrou a parola sobre a armadura de Deus, falando a respeito do texto lá de Efésios 6, que ele fala no finalzinho que, ao abrir da nossa boca, a gente com intrepidez possa falar sobre o mistério do Evangelho. E aqui, já o apóstolo Paulo deu uma palhinha para a gente da importância da palavra. Importância que, ao abrir da nossa boca, nós sejamos voz profética, sejamos palavra de bênção, sejamos até mesmo a voz, né, que vai trazer a esperança para muita gente. Vamos começar essa parola aqui, falando a respeito da palavra. Eu acho que já dá uma boa ponte, né, além do texto de Provérbios 18 que eu abri, mas o primeiro texto que acho que vem à mente de todo mundo quando a gente fala a respeito de palavra, quando a gente fala a respeito de verbo logos, João 1 vai falar que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Podemos falar aqui, Paulinho e Ilcinho, caro oráculo em mente brilhante, que o verbo é o próprio Cristo? Posso responder? Vai lá. Salmo 107, 20 diz assim: porque o Senhor enviou a sua palavra e nos curou, e ele cessou, interrompeu, destruiu todo o processo de morte. Jesus, ele é o verbo que foi enviado para nós, e ele, através da sua morte e ressurreição, ele desfez as obras do diabo. Aleluia! Terra. Aí, olha só, aí a gente vê a importância da verbalização, do falar, do declarar, né? Eu penso que isso tem se perdido nos nossos tempos, nos nossos dias, o poder da declaração que nós fazemos. Perceba, o ingresso na vida de fé é através daquilo que nós verbalizamos. Nós entramos no ambiente de salvação a partir daquilo que nós falamos. Em Romanos, no capítulo 10, nos versos 9 e 10, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Pois é crendo com o coração que você declarando justo, que você é declarado justo e declarando com a boca que você é salvo. A palavra ela coloca como um parâmetro, né?
Obviamente, há as exceções. Alguém pode perguntar, mas e o sujeito que não fala? E o sujeito que é mudo? Claro, há as exceções. Mas o texto, ele pressupõe uma regra. E o texto, ele pressupõe a verbalização, a externalização daquilo que, pela fé, eu creio. Então, olha só, as duas coisas andam juntas. Crer com o coração e declarar com a boca. Né? E isso é o passo de ingresso ao ambiente da salvação. Né? É aquela oração que a gente faz, alguns chamam de oração de confissão, outros chamam da oração da legalidade, dando legalidade para o Senhor entrar na minha vida, outros chamam a oração do ingresso, a oração de aceitar Jesus, enfim, né? É aquela oração que a gente faz no dia que nós nos rendemos, o dia que é marcado como o dia da nossa rendição ao Senhor. Quer dizer, a coisa começa com uma verbalização, a nossa caminhada com o Senhor começa em uma verbalização, uma externalização daquilo que nós cremos, daquilo que a graça operou na nossa vida. E por que começa assim? Justamente porque a partir deste momento nós temos um compromisso com o verbo, com a palavra, com aquilo que é dito. A palavra, quando ela sai da boca do Senhor, ela tem um poder criador. Lá em Provérbios, Salomão ele escreve o seguinte, eu não vou lembrar o endereço, mas Provérbios, a palavra ela diz o seguinte, Salomão ele diz, sejam poucas as tuas palavras. E uma vez eu estava pensando, poxa, a palavra ela nos fala tanto para pregar, a palavra ela faz, né? O apóstolo Paulo, quando escreve também aos Romanos, ele diz assim, como vão ouvir se não tem quem pregue? Né? Como que o povo vai ouvir se não tem quem fale? Eu comecei a questionar Deus nessa perspectiva, Deus, mas como é que a palavra fala que eu tenho que pregar muito a tempo e fora de tempo? Como vão ouvir se não tem quem pregue? Mas Salomão, o homem mais sábio do Antigo Testamento, o homem mais sábio da palavra, né, com exceção a Cristo, obviamente, ele diz para serem poucas as minhas palavras. Ele deixou algo muito claro no meu coração. Deus diz, olha, Salomão disse para serem poucas as tuas palavras, mas não para serem poucas as minhas através da tua boca. Né? Então, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente verbaliza através do pressuposto da fé, cara, isso tem um poder tremendo, isso tem um poder gerador, criador, curador, restaurador, um poder que promove milagres, né? Aquele poder que Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 3, ele diz assim, ó, eu oro para que vocês sejam ainda maiores no poder que eles já conheciam, mas que Paulo fala, eu quero que vocês conheçam mais, né? Eu quero que vocês visitem mais, que vocês desfrutem mais. E isso tudo é a partir do quê? A partir do crer e do materializar, do verbalizar, do trazer a verdade, a declaração daquilo que eu creio. Em Hebreus 3:1, outro dia eu estava lendo e meditando sobre isso, eu achei tremendo esse entendimento. Diz assim, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o que é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Olha que interessante. O autor de Hebreus está falando que Jesus ele tem duas características, o apostólico ou apostolado, ou seja, ele é o enviado e ele também é o sumo sacerdote. Agora, sumo sacerdote do quê? Ele é o apóstolo da confissão e o sumo sacerdote da confissão. O que o apóstolo ele faz? Ele é o enviado. Amém? Agora, ele é o sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia? O sumo sacerdote ele pegava o sacrifício do povo e levava diante de Deus no Santo dos Santos. Só que ele está falando aqui que ele é da confissão. Isso me faz entender e crer que tudo aquilo que eu confesso, Jesus ele pega essa palavra, e lembra que nós falamos na parola X aí que o Paulinho vai lembrar, o Arthur vai lembrar, que vai dizer o seguinte, que ele vai pegar essa palavra e ele vai fazer com que essa palavra ela se realize, ela se concretize em o nome de Jesus. Ele vai levar essa palavra até diante de Deus para que Deus ali se concretize aquela palavra. Então, aquilo que eu falo,
aquilo que eu confesso. Lógico, não é qualquer coisa que eu vou confessar, é aquilo que está debaixo da vontade de Deus, atrelado à sua vontade. E aí, o Paulinho ele falou algo interessante, que eu estou engajado na minha palavra, mas Deus também ele está engajado na sua. Ou seja, aquilo que ele falou, ele não pode ir nem além nem aquém. Então, quando eu tomo essa palavra e eu a confesso, algo acontece. E aí, no âmbito de batalha espiritual, nós vamos entender aquilo que Jesus fez. Porque se nós pegarmos Lucas capítulo 4, ele vai dizer o quê? Vamos lá. Em Lucas capítulo 4. É importante a gente ter em mente, e eu gosto muito desse texto que está lá em Colossenses 3,16, habite, pois, ricamente em vós a palavra de Deus. Então, ou seja, quando eu tenho a palavra habitando em mim, ricamente, eu vou conseguir fazer o que Jesus fez. Olha o que está escrito lá em Lucas capítulo 4. A primeira tentação é sobre a identidade de Cristo. E ele fala, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus disse, está escrito. Ele trouxe de si aquilo que está escrito, né? Então ele libera, não só de pão viverá o homem. Olha o nível da batalha espiritual acontecendo aqui. Satanás, ele bateu na identidade. Ei, Satanás, ele vai bater na tua identidade falando assim, mas você é dizimista. Você é ofertante, você trabalha na casa de Deus, você é líder de célula, você é... E aí você pega aquilo e você vai diante de Deus e fala, Deus, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu fui lá na casa do pastor quando a esposa estava doente. E aí, Jesus, Deus, não espera que você seja o vermezinho de Jacó, e na minha versão, revista atualizada, o coitadinho de Jacó. Ele quer que você seja um homem forte e valente que vai dizer, está escrito, porque foi isso que ele falou. Se você continuar a leitura, ele vai falar assim, levando, mostrou todos os montes, tal, e disse o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade. E aí, ele simplesmente fala, olha, se você simplesmente me adorar. Olha, agora Satanás está lidando com o âmbito de adoração. Cedraque, Mesaque e Abidnego, Daniel, você vai ver outros homens na palavra que foram tentados no âmbito da adoração. Veja, o que Satanás está colocando diante de você que você está colocando acima de Deus. É uma batalha espiritual. E a gente bate tanto na doutrina católica, mas existe muito homem, muita mulher dentro do âmbito cristão evangélico que é muito idólatra. E aí, eu estou falando da doutrina como um todo. E aí, Jesus, ele falou, ao Senhor teu Deus adorarás, só ele darás culto. De novo, na palavra. Veja, Jesus foi tentado na identidade, agora Jesus foi tentado no âmbito de adoração, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E no terceiro, ele fala assim, de novo, na identidade. Ah, beleza, então se você é filho de Deus, lança daqui para baixo. Porque está escrito. Olha onde foi subir o nível da batalha espiritual agora aqui. Agora o nível está pau a pau. Agora ele está citando a palavra. E aí isso aqui vai me falar algo que diz lá em Hebreus, que muitos de nós não podemos estar comendo do caldo grosso, porque ainda nós somos tardios em compreender a palavra. Então, agora aqui, Jesus ele vai falar, opa, peraí, ele subiu no novo nível, porque agora ele está citando a palavra, só que agora ele está citando a palavra no novo contexto. Isso me faz entender que eu preciso também conhecer e prosseguir em conhecer, como diz lá em Oséias, o Senhor. Porque aí ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, veja como essa questão de você ter o conhecimento e a confissão da palavra, conhecer a palavra como um todo, é algo que vai nos levar a ter vitória. Nós falamos sobre isso em outra parola aqui, quando nós falamos da igreja derrotada, da igreja militante, da igreja triunfante, e nós falamos que nós vamos passar por lutas, por batalhas, mas como disse Billy Graham, citado pelo Paulinho e pelo Arthur, não temos que nos preocupar, porque nós já sabemos quem vence no final. Will, me permita
Me permitam quebrar uma vaca rapidinho aqui. Ó, o Will arrumou uma vaca, então. Ah, não. Pegou o negócio e colocou ali. Permitam quebrar uma vaca rapidinho aqui. Eu coloquei algo, o Will também colocou, acerca, né, do poder daquilo que a gente declara, e o Will tomou o exemplo de Cristo. Olha a importância de que as nossas declarações estejam alinhadas com aquilo que Deus declarou, né? Não é declararmos qualquer coisa. Por que é importante a gente falar isso hoje? Porque a gente tem tanto vento de doutrina, tanto determinismo, tanta coisa que as coisas querem enfiar na boca de Deus, né? Querem forçar a barra como se Deus tivesse falado o que ele não falou, né? E criar doutrinas em cima de coisas que Deus nunca falou, mas que partem de pressupostos mal compreendidos da palavra, e pessoas são levadas a declarar coisas que Deus nunca declarou, e obviamente não vão obter resultados na sua caminhada de fé, né? Na verdade vão andar para trás pelo fato de estar se movendo por sofismas. O perigo do sofisma que a gente falou na parola passada, né? Se movendo por mentiras que se colocam no lugar de verdades. Então é importante a gente lembrar isso. Qualquer declaração que eu faço, mas aquilo que eu falo que está vinculado à vontade do Senhor. Lembra da oração da oração modelo que Jesus ensinou para nós? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só essa vaca que eu queria quebrar, Arthur, antes da gente continuar. Sossegado. Só um momento dos esclarecimentos aqui, né? Eu estava esperando vocês encerrarem as partes de vocês, mas o texto que o Paulinho citou no começo desse bloco está lá em Eclesiastes 5:2, tá? E a parola que o Wilsinho citou, ele pediu a minha referência, a parola de número 62, assim na terra como nos céus, a primeira dentro do tema oração. Corre a nossa playlist lá sobre oração, vai ser muito edificado, eu tenho certeza. Isso que é eficiência, hein? Quem tem o Arthur não precisa de Google, cara. Eu não sou decano à toa, né? Mas, gente, eu queria só para encerrar esse... Ele nasceu há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que ele não saiba demais, como diz o menino que o Wilsinho canta. Eu quero trazer aqui duas referências. Espodonias, queremos você aqui. Fica aqui já o nosso pedido, quem sabe para o próximo tema já, Bispo Adonias, hashtag vem Bispo. Mas eu queria encerrar esse primeiro bloco aqui com duas referências, e uma meditação bem rápida. A primeira é só complementando o poder de criação que Deus tem por meio da sua palavra. Então, se nós vamos pegar lá em Gênesis 1, vai falar assim, então Deus disse tal coisa, Deus disse tal coisa. Tudo ele é feito, tudo é criado por meio do poder da palavra, né? E Deus dá esse caminho para a gente, né? Inclusive, a importância da gente estar trazendo o poder da palavra para mim, me traz no coração o texto que está lá em Romanos 4:17, né? Que fala que Deus ele chama à existência as coisas que não existem por intermédio da fé. Então, a fé é o gatilho que vai nos fazer trazer à existência as coisas que não existem por intermédio da palavra. Agora, se a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio, então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que o nosso coração tem sido enchido ultimamente. Aí agora eu vou alinhar aqui a tua palavra, Paulinho, né? Toma muito cuidado, né? Eu gosto muito de uma fala tua, você fala assim, quer saber a vida espiritual de alguém? Escute a oração dele, né? Isso ficou marcado comigo. Então, sempre a gente tem que tomar cuidado com as coisas que nós temos declarado ou as coisas que nosso coração tem desejado. Porque, a exemplo do que nós aprendemos lá no tema oração das nossas parolas, em nome de Jesus não é um abracadabra espiritual para validar toda a quantidade de egoísmo que o nosso coração está transbordando, de interesses pessoais, muitas vezes de luxúria,
muitas vezes de interesses econômicos, de egoísmo e por aí vai. Temos que tomar muito cuidado do que tem enchido o nosso coração para que a gente possa proclamar as promessas de Deus, porque por intermédio da palavra, Deus traz à existência as coisas que não existem. Então, vamos chegar aqui ao final deste primeiro bloco da Parola 86, a terceira, dentro do assunto batalha espiritual. Se você achou bacana esse primeiro bloco, quinta-feira tem muito mais. Mas, antes de você ir embora, deixa aqui o seu joinha, curte a gente, compartilha esse vídeo, nos ajude a divulgar o nosso canal. O que a gente quer é que a palavra de Deus alcance muitas pessoas. Então, você já sabe, no Facebook, no Instagram, no nosso canal no YouTube. E para você que gosta em formato de podcast, você também tem Os Paroleiros pelo Spotify. Esperamos você na próxima quinta-feira com mais um bloco dessa parola. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.